Tudo bem, pessoal, tenho algumas notícias. Emmanuel Macron é gay? Por que você é gay, Emmanuel Macron? Quando eu disse isso, era uma conspiração. Agora, esses e-mails do Epstein estão sendo divulgados e as pessoas estão começando a prestar atenção. E por pessoas, quero dizer a grande mídia. Eles estão dispostos a aceitar isso. Talvez eu estivesse dizendo a verdade. Ele também é casado com um cara porque é gay, então faz sentido. Mas acho que vamos esperar pelo próximo vazamento de e-mails antes disso. A imprensa consistentemente desonesta está preparada para admitir essa parte também. O que está acontecendo com essas uniões políticas? Eu tenho perguntas. Isso me leva a Erika Kirk. Com mais informações, não acredito mais que ela estava com a mãe na manhã do dia 10 de setembro e vou contar para vocês o porquê disso. Bem-vinda de volta, Candace. Existem inúmeras direções que podemos seguir com os e-mails de Epstein, mas algo surgiu que me parece muito interessante. Os e-mails da 23andMe, a elite enviando kits uns aos outros. Jeffrey Epstein, vou te mostrar dois deles. Em primeiro lugar, Woody Allen. Woody Allen, toda essa história de como Hollywood simplesmente o aceita é absolutamente inacreditável para mim. Fico feliz que isso esteja sendo reavaliado em relação ao que ele fez com a própria filha, quando ela tinha 7 anos, mas supostamente, vou dizer supostamente. Mas olhe para este e-mail que Jeffrey Epstein escreveu para Woody. Diz: os kits do 23andMe chegaram e serão entregues ao Woody e a Sun-Yi na casa deles hoje. Então, não sei exatamente para quem isso foi, mas ele estava enviando esse kit para o Woody Allen. E tem outro e-mail, desta vez para quem é essa pessoa. Eles estão sempre ocultando os nomes, mas... Oi, Sultão, você pode me dizer quem é James Miller? É para ele que você cobrou os 30 kits. Além disso, entendi corretamente que o endereço de entrega é a casa do Jeffrey na 9 e 70 e First Street. Estamos falando dos kits do 23andMe. Vocês lembram dessa moda, aliás? Por algum motivo, eles apareceram e disseram para todo mundo: isso vai ser incrível. Você não quer saber de onde você veio? Como se eles não soubessem de onde viemos. São eles que estão traficando pessoas pelo mundo todo. Nós podemos te ajudar. É só nos enviar seu DNA. E muita gente fez isso. Muitos dos meus amigos fizeram isso. Eu já achava, parecia meio suspeito. É um pouco suspeito. Eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Bem, curiosamente, esse projeto em particular, o 23andMe, ou esse negócio em específico, também começou logo após a nossa invasão ao Iraque. Vou te dizer por que isso importa, ok? Então, nós invadimos, como mencionei ontem, em meados de 2003. E extraímos Gilgamesh, o túmulo de Gilgamesh, mais ou menos 2 anos depois. Bem, em 2005, a empresa 23andMe, que agora está falida, surgiu e as pessoas começaram a enviar kits de DNA para descobrir sua ancestralidade. Quero que você guarde isso em sua mente enquanto revisitamos os estranhos esforços de nossas forças armadas no Oriente Médio. Eu mencionei para vocês ontem um homem chamado Rob Skiba. Ele escreveu um livro intitulado A Ascensão da Babilônia. Recebi essa dica por e-mail. Interesse. Foi imediatamente interessante. Bem, alega-se que esse homem foi assassinado por causa de algumas pesquisas e das informações que estava reunindo. Porque talvez ele estivesse se aproximando demais do projeto final das elites. Aliás, o filho dele me mandou um e-mail ontem agradecendo por eu ter criado o pai dele e dizendo que está grato por o trabalho do pai ainda estar em andamento. Não tive tempo de responder ao e-mail dele, mas recebi a mensagem e sei que você está acompanhando. E também sou grato por o trabalho que seu pai fez estar ganhando um novo significado. De qualquer forma, comecei a assistir a palestra que o pai dele, Rob Skiba, fez sobre o tema do seu livro Babylon Rising. Expliquei para vocês que todas as elites são obcecadas por Babilônia e toda pesquisa que faço é sobre Babilônia e quero compartilhar com vocês alguns desses trechos. É Rob Skiba e ele está falando sobre o seu livro. Agora, para introduzir isso, vamos entrar um pouco na história. Ele está levantando muitas questões sobre a Torre de Babel. Obviamente, sabemos que isso foi construído. Isso irritou Deus. E Rob Skiba sugere que, na verdade, não era a altura da torre que era o problema. Ele acredita que, ou melhor, isso é, novamente, apenas uma teoria, então não se ofenda. Por favor, não me mandem e-mails dizendo, uau, isso não é o ensinamento. Essa não é a doutrina. Estamos tentando evitar chegar à verdade ou ao que você acredita. Queremos descobrir no que as elites acreditam. Ninguém acredita que devamos prejudicar crianças.
Sobre as elites, não preciso de lições sobre os erros disso. O objetivo principal deste podcast é mostrar que as elites são satânicas. Enfim, voltando a Nimrod construindo esta torre de Babel. Bem, Rob Skiba propõe, ele diz, eu não acho que foi porque a torre era alta, sabemos que ele construiu isso para chegar. De volta ao céu, ele acha que, na verdade, essa torre que estava sendo construída era uma tecnologia porque eles queriam voltar ao reino celestial. Agora, se você leu Gilgamesh, há muita astroteologia ali. Portais estelares, sabemos que as elites adoram as estrelas. Já falamos sobre isso extensivamente. Bem, neste trecho em particular, você vai ver Rob Skiba discutir o livro de Enoque, aquele que mencionei para você, voltando ao início. A história dos anjos caídos, e ele traz algo que é de interesse geográfico. Ouça só. Existem textos extrabíblicos, como o livro de Enoque e outros, que entram em mais detalhes sobre o que aconteceu em Gênesis 6. O livro de Enoque diz que 200 anjos caídos, uma classe de anjos conhecida como os vigilantes, desceram neste local bem aqui. Este é o centro de uma cadeia de montanhas no sul do Líbano conhecida como Monte Hermon. Agora mantenha o olhar bem ali, enquanto a câmera se afasta e apenas observe o contorno da topografia naquele ponto. É muito interessante que ela realmente forma o formato de um bode. Um dos piores dos anjos caídos era um chamado Azazel. E Azazel está sempre associado ao bode. Você vê isso em Levítico, capítulo 16. O bode expiatório é uma referência a Azazel. Acho interessante que a própria terra realmente se pareça com a cabeça de um bode. Este cavalheiro retratado aqui é David Flynn. Ele faleceu recentemente, mas virou o mundo de cabeça para baixo com algumas de suas pesquisas. E ele conseguiu descobrir isso. Esse local está a 33,33 graus norte por 33,33 graus leste, a partir do meridiano principal de Paris. Muito interessante. Qual é um terço de 100? 33.333%, certo? Que interessante que os anjos caídos que participaram do que eu chamo de experimento de Gênesis 6 pousaram exatamente na localização geográfica que corresponde ao seu número, no cruzamento dos 33,33. David Flynn também notou que se colocar um marcador ali, como mostrei usando o Google Earth, você pode traçar uma linha dali até o meridiano de Paris. Hoje usamos Greenwich. Mas originalmente Paris era meio que o padrão por muito tempo. E isso no ocultismo é chamado de linha do diabo. Então, algo que é um fato é que as elites são obcecadas por cabeças de bode, adoração a Baal. Nada disso é teoria da conspiração. Jeffrey Epstein trabalhou para os Rothschild. Você estava vendo uma foto dos Rothschild em seu baile surrealista. Quanto mais você pesquisa, mais você vê esse aparecimento repetido de cabeças de bode, até mesmo se você entrar na adoração a Pan. Dionísio, todos esses, sim, cultos ocultistas e orgiásticos que existem desde o início dos tempos, por assim dizer. E só para dar a vocês um resumo bíblico, eu nunca deveria presumir, sei que muita gente está começando agora a ir à igreja ou a pegar uma Bíblia, então posso fundamentar isso para vocês. A história do homem, só para vocês saberem, vocês não são macacos, podem jogar esse gráfico fora. Aqui vai um resumo bíblico. Satanás é derrotado pelo arcanjo São Pedro, Miguel, após uma batalha entre o bem e o mal no céu, porque Satanás está liderando essa rebelião contra Deus. A rebelião fracassa. Ele está obviamente expulso. E como resultado, ele não tem mais acesso a Deus. Esta é a nossa verdadeira história, a nossa verdadeira herança. Foi isso que realmente aconteceu. Como eu disse, você não é um macaco. Aqueles gráficos do ensino fundamental, tipo, o que aconteceu? E aí você pensava, o Australopithecus. E depois era o Homo sapiens. Isso é só bobagem, ciência, entre aspas. Agora, esses anjos caídos, por assim dizer, também conhecidos como demônios, então se relacionam com humanos. Eles produzem os Nephilim, gigantes, e sua busca demoníaca nunca realmente termina. Eles ainda estão tentando triunfar sobre Deus. Então isso entra na história de Nimrod e dele construir essa torre de Babel como um retorno ao céu. Então, como eu disse, a história bíblica é que, enquanto Nimrod está construindo essa torre, Deus confunde a linguagem entre as pessoas, forçando-os a abandonar o projeto porque não conseguem se comunicar uns com os outros. Então, se não podemos falar, não podemos construir esta torre. Então, a teoria de Ron Skiba, se você está suspendendo mais uma vez
o debate teológico por um momento, estou apenas lhe dizendo, porque estamos investigando o que ele diz que as elites desejam. Sua teoria é que no momento em que isso ocorreu, quando as línguas se confundiram, Nimrod passou a ser conhecido por nomes diferentes. Baal, Tammuz, Gilgamesh e... Como eu disse, ele está propondo isso. Você pode ver toda essa lista. Dionísio, Baco... Sim, há sinergia entre esses cultos e as práticas, sem dúvida, historicamente falando. Agora, ele está discutindo isso porque acredita que as elites veem Nimrod e ou Gilgamesh como o anticristo, que eles estão trabalhando para tentar ressuscitar. Por exatamente esse motivo. E ele lembra ao público que Gilgamesh, segundo o épico, era 2/3 Deus e 1/3 homem. Ouça, super interessante. Disse que Gilgamesh era em parte Deus e em parte homem. Jesus é Deus e homem, certo? Bem, existe uma semelhança aí. A epopeia de Gilgamesh diz que ele era 1/3 homem e 2/3 Deus. Qual é o valor de 1/3 de 100? 33,33%? Quanto é 2/3? 66,6%. Interessante. E 1/3 da humanidade, nós somos organismos à base de carbono, certo? A molécula de carbono tem 6 elétrons, 6 nêutrons, 6 prótons. Então, por padrão, o número do homem seria 666, por causa da molécula de carbono. Mas esse cara tem 6 por toda parte. Pesquise sobre o CERN. É uma instalação muito interessante. Olhe para isso. Esse negócio é enorme. É o supercolisor de hadrons. O objetivo declarado deles é recriar o Big Bang. Bem, eu não acredito em evolução, mas me lembro de quando me ensinaram sobre evolução na escola e disseram que chegamos aqui a partir do Big Bang. Certo? Então, se chegamos aqui da maneira como você pensa e você quer comprar um Big Bang e recriar o Big Bang, isso não pode ser uma coisa boa. Eles estão tentando encontrar a partícula de Deus. Sabe, o que diabos esses caras estão fazendo? Olhe para o logo deles. Parece 3 seios sobrepostos. E todo mundo quer falar sobre a separação entre ciência e religião, certo? Normalmente parece que elas são assim, não é? Sabe, elas são opostas. É interessante que todos esses cientistas que trabalham lá no CERN decidiram colocar a majestosa estátua religiosa da divindade hindu Shiva na porta de entrada principal. Shiva é o deus da destruição. Eles colocaram o deus da destruição, uma enorme estátua dançando, parece que está saindo de um portal. Como eu disse, pessoal, por favor, não me mandem e-mails sobre se vocês concordam ou não com ele apresentando isso. Da última vez que mencionei essa coisa de Shiva e Dionísio, as pessoas disseram, não, Shiva não é Dionísio. Existe toda uma... Há tantos livros sobre isso que dizem que é exatamente isso, e eles são escritos por pessoas que são hindus. Vocês podem discordar entre si. Eu só estou fascinado, tentando entender a fundo no que os elites acreditam, e é um fato que eles realmente têm essa estrutura de Shiva no CERN. O CERN é obviamente maligno. Eu mostrei para vocês o vídeo do que eles estavam fazendo, esse ritual. Esses são, entre aspas, cientistas vestidos com túnicas, esfaqueando alguém, e eles nunca deram uma explicação para isso. Alguém flagrou, gravou isso, e eles disseram, era uma brincadeira. Nenhuma outra pergunta, nenhuma outra resposta. Fechem isso. Tem algo muito mais profundo acontecendo aqui, algo muito mais demoníaco. E o motivo pelo qual acho isso fascinante é porque é tudo o que aprendi estudando Sigmund Freud. Está tudo se encaixando. Eu disse, Sigmund Freud era satanista. Ele criou uma ciência social. Você está falando sobre essa mistura de ciência e religião. Você acha que é diferente? Não é. Sigmund Freud é explícito ao dizer que eles criam essa ciência para mascarar a religião deles. A religião deles consiste em sacrifícios ritualísticos, prejudicando crianças inocentes. Mas se você diz, eu sou médico, eu sou especialista, então, de repente, ok, as pessoas pensam, tudo bem, não é isso. Isso não é uma fé subdemônica. Basicamente, pelo que Sigmund Freud é famoso é por desenvolver uma estratégia inovadora para as elites. Quando eles querem alcançar algo de uma perspectiva religiosa, tudo o que precisam fazer é apresentar isso ao público como uma descoberta científica. Volte para a Covid, certo? Fique em casa, salve vidas. O que eles estavam realmente fazendo? Nós não sabemos o que eles estavam fazendo. Sabemos o que não faziam. Não criavam uma vacina contra a Covid. Arregace as mangas. Vamos te vacinar. O que eles estavam injetando nos braços das pessoas, afinal? Nós somos os especialistas. Dr. Fauci, nós somos especialistas.
É só isso que é preciso e de repente as pessoas começarão a ouvir essas pessoas e a segui-las como se fossem líderes religiosos. Isso me leva de volta ao 23andMe. Se você seguir essa linha de pensamento de que eles estão realmente agindo a partir de uma perspectiva religiosa, um ângulo demoníaco, mas apresentando isso como ciência, o que foi essa campanha em massa para efetivamente coletar o DNA de todo mundo na Terra, dizendo, olha, vamos te ajudar com sua ancestralidade? Bem, ouça o que Ron Skiba diz. Em 2003, o corpo de Gilgamesh foi encontrado no deserto do Iraque. E eu ouvi uma entrevista recente com Tom Horn e Steve Quayle conversando no Omega Man Radio. Vou tocar um trecho do programa de rádio deles. Veja o que eles disseram sobre essa descoberta. Imagine a proposta surpreendente de que os Nefilins, os gigantes, os homens poderosos do passado, os deuses e filhos dos vigilantes, de alguma forma poderiam ressurgir. De alguma forma poderiam ser reconstituídos dentro de um corpo. E claro, já discuti com você antes minha teoria de que uma das maiores lendas da história pode ser um registro de que isso realmente aconteceu. E estou me referindo a Nimrod, que alguns estudiosos também identificam como Gilgamesh, famoso na Suméria, Apolo, famoso na Grécia, e Osíris, famoso no Egito. E esse Gilgamesh era um gigante. Muita gente nem acreditava que ele fosse mais do que um mito, até que seu marcador de túmulo foi encontrado há alguns anos. E então, segundo algumas pessoas, os militares invadiram e tomaram posse e controle daquela escavação. Então, quero fazer uma observação. Conversei com um general de operações especiais que confirmou isso. E suas palavras foram que ele estava em um estado notável de preservação, ok? Ele disse, eles têm os restos mortais de Gilgamesh. Então, se eles têm Gilgamesh e ele é Nimrod, eles conseguiram. E o objetivo principal era extrair o DNA. E também me disseram que o objetivo principal, e isso é pertinente ao que estamos discutindo, do projeto Genoma Humano é localizar marcadores genéticos específicos para que os espíritos desencarnados possam reanimar seus corpos hospedeiros. Isso foi trazido de volta. Interessante que os EUA, um mês depois, as Forças Armadas iniciaram a fase de ocupação militar do Iraque. Todos sabemos que entramos no Iraque sob falsos pretextos, certo? Eles nos disseram, armas de destruição em massa, certo? Disseram que não encontramos armas de destruição em massa, mas tenho a sensação de que encontramos, sim. E logo depois disso, instalamos nossa base lá e estabelecemos 500 bases militares na maior embaixada de todo o planeta, na Babilônia. Interessante. Que loucura. Eu assisti a isso ontem à noite e hoje de manhã e não fazia ideia de que ele tinha dito aquilo. E eu disse isso ontem, talvez eles estivessem realmente procurando pela arma de destruição em massa. E isso é quase a única coisa que faz sentido. Estamos sendo constantemente enganados sobre o que estamos fazendo. O que diabos estamos fazendo falando sobre a Groenlândia? O que está acontecendo agora? Porque parece que as elites estão correndo contra o tempo, quase. O que está acontecendo na Ucrânia de verdade? Ouvi dizer que até isso pode ser antigo, no sentido do que eles estão tentando obter e do que estão tentando encontrar. Precisamos realmente prestar atenção. As elites estão focadas em algo que não tem nada a ver com o que estão nos vendendo. E eu realmente acredito nisso, porque vemos Peter Thiel que está, obcecado em discutir o anticristo o tempo todo. É para acreditarmos que ele é um cristão fiel? Qual é o interesse dele no anticristo? Por que eles são obcecados em querer criar vida artificialmente? Certo, esse impulso e o marketing em torno da FIV. Sim, claro, pode ser um assunto sensível porque as pessoas recorrem à FIV porque não conseguem ter filhos. Estamos começando a perceber que as pessoas que estão criando isso não é porque querem te ajudar a ter um filho. É porque eles querem ser os criadores. Sabe, uma das coisas que acontece aqui, o padrão é que assim que você se alia ao diabo, você não pode criar. Você não pode criar. Você tem que roubar. Você tem que escravizar, você tem que roubar, porque não há criatividade alguma dentro de você. E por isso, eu realmente acredito que precisamos começar a analisar e examinar todas as guerras do passado, o que estava acontecendo no Afeganistão, como eu disse, o que está acontecendo na Ucrânia hoje, e olhar através da lente do que eu acredito que essas pessoas realmente buscam. E para mim está muito claro que eles estão em uma busca demoníaca.
Então eu queria mostrar isso para vocês antes de entrar nessa revelação incrivelmente explosiva que eu tenho sobre Erika e seu álibi. Voltamos já após um breve intervalo. Muito bem, pessoal. Obrigado a vocês. No ano passado, a Preborn ajudou a resgatar mais de 80 mil bebês. E hoje você pode ajudar a salvar ainda mais. Todos os dias, milhares de mulheres ouvem a mesma mentira devastadora de que o aborto é a única opção, de que estão sozinhas e de que não há esperança. Mas tudo muda no momento em que uma mãe em crise entra em uma clínica da rede Preborn e vê seu bebê em um ultrassom. Esse único momento dobra a chance dela escolher a vida. Porque elas percebem que não é apenas uma imagem na tela, é ouvir o batimento cardíaco do seu bebê, talvez pela primeira vez. E nesse momento, ela reconhece que há uma vida crescendo dentro dela. Não é um problema que precisa ser resolvido. É uma vida que precisa ser protegida. Vamos estar ao lado dela nesse momento lindo, com amor, oração e apoio. Com $28, você garante um ultrassom vital. Com 140, são 5 chances de salvar vidas. Vamos fazer deste o maior ano para salvar bebês da história. Tome uma atitude e fale por quem não pode falar. Para doar, diz que Jogo da Velha 250 e diga a palavra-chave bebê. Ou visite preborn.com, corte Candace. Acesse preborn.com/Candace. Se quer ficar saudável, dormir melhor ou perder peso, a saúde do seu intestino é a chave que você procurava. O Just Thrive Gut Essentials ajuda seu corpo a se redefinir e reequilibrar. Tudo começa com o Just Thrive Probiotic, com sobrevivência 1000 vezes superior às marcas líderes. Ele chega vivo ao intestino, promovendo digestão suave, imunidade forte, humor equilibrado, sono profundo e metabolismo saudável. E você ainda pode adicionar a magia do Just Thrive Digestive Bitters. Eles combinam 12 ervas amargas tradicionais que estimulam sua digestão da forma que a natureza planejou. Eles reduzem o inchaço, melhoram a absorção de nutrientes, equilibram o açúcar no sangue e estimulam o GLP-1, aliado natural no controle do apetite. Há 10 anos, a Just Thrive ajuda milhares de pessoas a controlarem sua saúde com ciência. Soluções confiáveis do premiado probiótico à linha completa para a saúde intestinal, imune e cerebral. Sinta uma diferença real agora. Como me sinto com Just Thrive? Faça o desafio de saúde intestinal hoje e ganhe 20% de desconto na primeira compra. Acesse justthrivehealth.com Candice com o código Candice. justthrivehealth.com Candice, código Candice ao finalizar. Ok, então agora eu estou praticamente obcecada em tentar confirmar a história da Erika do dia 10 de setembro. Ela disse que na manhã do dia 10 de setembro estava com a mãe. A mãe estava recebendo um tratamento médico e ela recebeu a notícia quando Mike McCoy, ligou para ela e ela desabou em um estacionamento. Nós realmente não sabemos o que acontece depois disso. Bem, eu meio que estou começando a juntar as peças. Descobri com quem a Erika estava na clínica holística e isso, com certeza, complica ainda mais as coisas para mim. E, antes de tudo, só para abordar a minoria de pessoas que ainda está por aí, tentando manipular o público para acreditar que Erika não fez absolutamente nada de errado e que não merece a reação pública que está recebendo. Para essas pessoas, gostaria de lembrar gentilmente que ela está à frente de uma organização que arrecadou $250 bilhão em apenas alguns meses, de um público basicamente solidário. A comoção foi justificada após o horrível assassinato de Charlie Kirk. Agora, ela é a CEO que foi pega mentindo descaradamente, e também fez algumas declarações muito distorcidas. E compile esta lista para que você perceba que algo não está certo. Ok. Pescoço de Superman. Foi assim que tudo começou, quando o mundo inteiro percebeu que algo estava muito errado. Andrew Kovitz, ela ouviu a história e ela disse que Andrew Colbert e o cirurgião agiram por conta própria. Isso não é verdade. Na verdade, ela e Andrew ligaram juntos para o médico numa chamada no dia do funeral de Charlie. E a frase do Superman veio da Erika. Ele não violou a Ripa, nem por um momento acreditei que ele tivesse feito isso. Talvez eu pudesse acreditar que Andrew Colbert agiu por conta própria, tuitando algo. Definitivamente, eu não acreditei que o cirurgião simplesmente falou com um agente de relações públicas sem a permissão da Erika. Número 2, ela nos disse que Charlie não mandou mensagem para ninguém na noite anterior, com medo pela própria vida. Foi isso que ela disse ao Glenn Beck. Na verdade, eu tenho o telefone dele. Isso nunca aconteceu.
Na verdade, Charlie mandou mensagem tanto para Andrew Colbert quanto para Dan Flood na noite anterior, dizendo que temia ser morto. Após ele ter participado de uma discussão sobre a possibilidade de retirar seu apoio a Israel e depois disso. Ele então teve que fazer essa ligação para um rabino que havia falecido no meio da noite, enquanto o rabino estava em Israel. E Josh Hammer estão nos dizendo que ele só queria dicas de como debater. E aí, claro, ele recebeu dicas de como debater e ficou super feliz, mas depois disse, eles vão me matar. Tudo isso parece errado e estranho. Número 3, isso ainda se baseia nessa mentira, porque depois nos disseram que, na verdade, o motivo disso foi porque Dan Flood e Andrew Kovac mandaram mensagem para ele em um aplicativo de terceiros. E é por isso que eu não sabia que aquilo estava programado para ser excluído? Bem, a realidade, como eu contei para vocês nos outros dias, é que Dan Flood, na verdade, mandou mensagem para ele pelo iMessage. Se você faz parte da defesa de Tyler Robinson, talvez queira conseguir essa mensagem de texto. Qualquer pessoa deveria intimar essas mensagens de texto. Eu realmente adoraria ver todas as mensagens de texto do Charlie na noite anterior, ver o quão amigáveis essas conversas realmente eram e como ele realmente se sentia sobre certas coisas. Vamos continuar. Mike me ligou em questão de segundos. Na verdade, Mike ligou primeiro para Elizabeth. Por algum motivo, ela foi completamente apagada da história Elizabeth McCoy. E então eles colocaram a Erika em uma chamada em conferência mais de 3 minutos depois. Ela disse, ele me ligou. Em questão de segundos, ok, talvez ela tenha pensado isso. Podemos dar um pequeno desconto para ela nisso? Muito estranho que Erika não soubesse que a esposa de Andrew estava a bordo. No avião para Utah com Andrew, porque Andrew disse que, quando pousou em Provo, ele e Erika se abraçaram fortemente. E quando perguntei se ele voou com a esposa, Erika não conseguiu ou não quis responder. E eles disseram que iriam me dar uma resposta. E então, depois da nossa reunião, eles me responderam dizendo que sim, a esposa de Andrew estava no avião com ele. E eu só pensei, bem, isso é interessante porque eu não contei para eles. Eu guardei essa carta. E Andrew me disse que ele e Erika se abraçaram no asfalto do aeroporto. Também é estranho que ela tenha esperado 1 hora no asfalto para o avião de Andrew Colbert pousar. Isso me parece muito errado. Agora, alguns podem chamar isso de preciosismo. Eu não acho, como alguém que já escreveu um livro. Charlie disse para Megyn Kelly que ele estava escrevendo um livro no momento. Ele disse, atualmente estou escrevendo um livro sobre o sábado judaico, certo? Erika, então, quando estava em sua turnê, meio que revelou ao público que ele havia terminado o livro em julho. Ok, agora, isso é uma diferença de 1 mês. Mas eu não acho que, se você tivesse terminado seu livro em julho, você diria exatamente a frase para Megyn Kelly. Atualmente estou escrevendo um livro sobre o sábado. Novamente, é um detalhe menor. Quero meio que insistir nesse detalhe menor porque há algo que me pareceu muito estranho nisso, sendo meio que o primeiro impulso de relações públicas. Charlie era cristão. Nós vamos falar sobre isso. E ele, eu prometo, ele terminou esse livro. Foi tudo ele. Ele escreveu o último capítulo. Bem, porque ele não disse para Megyn Kelly, acabei de terminar um livro. Acabei de terminar de escrever um livro sobre o sábado. Sinto que é isso que ele diria. Mas não, ele estava dizendo isso enquanto se referia com raiva às pessoas que o chamavam de antissemita e como elas o estavam afastando. E a Erika nunca falou sobre isso, nunca sobre o que ele estava passando. Na verdade, de muitas maneiras, ela se aliou justamente às pessoas que o pressionavam. Não houve nenhuma crítica a eles, mas sim críticas às pessoas que estão investigando o assassinato do marido dela. Então agora estou envolvido nisso. Estou focado no álibi. E agora eu fiz uma descoberta bem grande. Vou dizer supostamente, porque é o que se deve dizer, supostamente, mas esta é uma série de dicas bem fortes que eu recebi. Que Erika estava com uma mulher chamada Tracy Martin. Agora, ela pode ser familiar para alguns de vocês que estão no Arizona. Porque ela está regularmente na Dream City Church. Vocês devem se lembrar da Dream City Church quando Charlie fazia uma série de palestras. Ele fazia isso semanalmente na Dream City Church. Isso começou com a Covid. Isso remete à história de origem da fé do Tepiusa, que meio que começa com Rob McCoy, depois Dream City Church e os lockdowns. Vamos falar mais sobre isso nos próximos dias. Mas Tracy Martin, na verdade, é ainda maior do que isso. Tracy Martin conhece a Erika há anos. Agora, supostamente, ela estava com a Erika quando Mike e Elizabeth ligaram. Minha pergunta é, por quê? Se você está com sua mãe e sua mãe está recebendo um tratamento e está vulnerável, por que você está levando a Tracy com você?
Na verdade, me disseram que ela e a mãe não estavam juntas. Agora, posso te dizer, como já disse, que Tracy conhece a Erika há 15 anos. Vou te mostrar um trecho da Tracy. Mais adiante nesse vídeo, ela meio que fala sobre mim e sobre as conspirações e coisas desse tipo, porque isso é obrigatório. Aqui está a Tracy falando sobre a longa amizade delas. Ouça só. Erika Kirk tem sido uma grande amiga minha por quase 15 anos. Nós já fizemos vários projetos juntas. Ela escreveu o prefácio do meu livro. A foto que tem circulado por aí com a legenda Clube do Olho Esquerdo é esta a pulseira que ela está usando. Eu que projetei. Essas são as minhas joias. Esta foi uma foto editorial que eu mesma produzi e quis incluir todos os produtos em uma única imagem. Ah, e os anjos romenos. Sim, foi um projeto do qual muitos de nós tivemos a sorte de participar, pois foi a Erika quem o idealizou. E nós recebíamos uma lista de desejos perto do Natal. E era de crianças que não queriam nada além de presilhas, escovas, itens de higiene pessoal, lápis, material escolar. E todos nós íamos às compras e embrulhávamos tudo. E era algo tão maravilhoso porque tínhamos um papel específico, no qual embrulhávamos nossos presentes e minhas filhas então assistiam ao vídeo que a Erika nos enviava depois da distribuição, quando os presentes eram entregues. E podíamos ver as crianças abrindo esses lindos presentes. E sabíamos que estávamos fazendo a diferença do outro lado do mundo. E é esse o tipo de pessoa que a Erika é. Começar uma organização sem fins lucrativos aos 17 anos, ao invés de olhar para isso e pensar, como você faz isso? Exatamente. Como você faz isso? A não ser que você seja alguém como a Erika. É assim que se faz isso. Sim, ela é fã da Erika. Ela a conhece. Há muito tempo. Ela conhece a família dela há muito tempo. Ela conhece a mãe da Erika, com certeza. Tem pelo menos uma foto delas juntas. Definitivamente alguém que está na vida dela desde a época dos concursos de beleza da Erika. Ela vinha acompanhando a Erika até a Romênia. Aliás, essa mulher cresceu em uma família rica. Eu já fiz algumas investigações iniciais sobre ela, e ela é do Missouri, que tem sido uma dessas paradas frequentes nas planícies egípcias. E ela cresceu em meio à riqueza montando cavalos. E eu gostaria de saber mais sobre ela. Eu gostaria de saber mais sobre Tracy Martin. Como também não consigo determinar exatamente o que o marido dela faz, tenho interesse em saber mais sobre Tracy Martin. Então, vou deixar isso por aqui. Em breve terei muito mais para contar sobre isso e sobre os rumos dessa história. E o que mais eu sei sobre aquele dia que me leva a acreditar que Erika Kirk não estava com a mãe em 10 de setembro. Afirmo isso. Não acredito que Erika Kirk estava com Lori Von Fay em 10 de setembro. Quem é Tracy Martin? Quem é o marido dela? O que ele faz, afinal? Eu conheço o marido dela. Qual é o primeiro nome dele? Vocês me lembram? Não consigo lembrar. É Thomas Martin? Esse é o nome dele. Não tenho exatamente certeza do que ele faz, então estou curioso para saber. Vou deixar por aqui. Envie um e-mail para moretip@secondicialens.com. A Dream City Church tem sido muito mencionada. Pessoas me enviaram e-mails sobre a Dream City Church, sobre o pastor Luke, seu envolvimento e coisas que ele disse no palco depois. Está tudo ficando muito interessante. E, novamente, voltando ao Turning Point USA, fé, a mudança radical, quase como se o Turning Point tivesse mudado de discutir livre mercado e capitalismo para ser totalmente sobre fé. E os pastores? E o que parecia estar guiando isso era Erika, sua muito devota e futura esposa cristã, encorajando-o a se aprofundar ainda mais no mundo dos pastores da Calvary Chapel e da Dream City Church. Mais sobre isso amanhã. Só queria parabenizar Emmanuel Macron por estar nos arquivos de Epstein. Você sabe como a elite age? Enfim, é muito engraçado. E aí, nessa troca de mensagens que está acontecendo, eles estão falando sobre o namorado do Emmanuel Macron, Epstein. E acredito que em outras conversas ele esteja falando com Steve Bannon. E isto tem, junto com algumas outras informações, me mostraram uma foto do namorado de Macron. Ah, hipocrisia. Existem mais e-mails que fazem referência ao fato de Emmanuel Macron ser gay. E acho que a maior pista foi que ele se casou com um cara. Mas, aparentemente, agora as pessoas estão dispostas a aceitar que Emmanuel Macron não é um católico heterossexual, nem de longe. Não, na verdade, eu sei o que o irrita. Seu gatilho é o MK Ultra. E o que o irrita é qualquer pessoa que fale sobre sua esposa. E tem alguma coisa aí, entendeu? Agora que estamos meio que avançando para os arquivos Epstein como sociedade, você pode começar a separar todos esses fatos da ficção.
E reconhecer que a mídia está aí para mentir constantemente e proteger os poderosos. Eles têm dinheiro. Eles têm poder, mas não têm a verdade do lado deles. Muitas dessas coisas que eu cresci ouvindo e achava que eram teorias da conspiração são claramente fatos e não conspirações. Sim, muito mais. Isso está vindo à tona e está ficando interessante, mas podemos colocar isso como mais uma coisa sobre a qual eu estava certa. Infelizmente, às vezes eu não quero estar certa sobre essas coisas. Mas quando se trata do Emmanuel Macron, sim, isso tem sido bem óbvio. Qualquer mulher olha para a Brigitte e simplesmente pensa, não, tem algo errado aí. Voltamos já, depois de um breve intervalo para ler os seus comentários. Certo, pessoal, um dos motivos pelos quais continua com anime, vocês sabem, é que eles tornam a consistência realmente fácil. Existe muito barulho em torno dos cuidados com a pele, novos lançamentos, novas rotinas, novas promessas, e a maioria só incentiva as pessoas a continuarem trocando. Eu não acho que isso ajude alguém a longo prazo. Uso anime por ser limpa, simples e feita para longo prazo. Janeiro sobrecarrega muita gente porque a pele sofre com o frio e o calor seco. Não é hora de complicar as coisas. Mantenha a consistência. Anime Skincare é feita no Zero Miwa e foca na disciplina acima das tendências. Faça da Anime sua aliada no skincare. Visite animeskincare.com hoje mesmo. Não se esqueça de usar meu código Candice10 no checkout para economizar mais 10% na sua compra. Mais uma vez, é NEMEskincare.com. Também quero lembrar vocês da American Financing. Com o custo de vida subindo, mais famílias estão usando cartões de crédito caros para cobrir despesas. Se você é proprietário e está preso nesse ciclo, com juros de 20% ou 30%, busque alívio agora. As taxas de hipoteca caíram e a American Financing ajuda a quitar dívidas de juros altos com taxas na casa dos 5%. Seus consultores assalariados não apenas oferecem empréstimos, criam estratégias de saída das dívidas, economizando em média $800 mensais. Começando hoje, você pode até adiar 2 pagamentos. Não há taxas iniciais nem obrigações para descobrir quanto você pode economizar. A American Financing lidera o crédito imobiliário americano. Ligue para 800-795-1210. Novamente, o número é 800-795-1210. Ou visite americanfinancing.net. Owens novamente, esse é o Owens do americanfinancing.net. Gostaria de lembrar a todos vocês que o avião egípcio que partiu, houve um que partiu na manhã do assassinato de Charlie, mas houve um que permaneceu e transmitiu dados intermitentemente. Ele não decolou, mas estava transmitindo sinais no pátio do aeroporto. Alguém lá dentro se comunicando, isso seria algo bem óbvio de se fazer. Se você não quer que suas comunicações sejam rastreadas, você entra em um avião estrangeiro e se comunica dessa forma. Estou começando a sentir esse clima. Em todo lugar onde há pânico, parece que estamos perto de alguma coisa. E o pânico em relação ao avião egípcio foi tão constante, tão intenso e nunca parou. Eles foram tão veementes em relação aos aviões egípcios. Meu Deus, parece que eles simplesmente passaram um pouco dos limites. E como eu disse, esses aviões têm rastreado pessoas da Turning Point USA Faith. Então, será que tinha alguém naquele avião enquanto ele estava transmitindo sinais? Nós vamos descobrir. Como eu disse, eles não vão sair impunes do que aconteceu com o Charlie Kirk. Lembrando vocês que temos novos produtos no nosso site. Você também pode comprar o pacote autografado, uma cópia física de Make Him a Sandwich e Blackout, ambos assinados por mim. Se você quiser apoiar nosso trabalho, nossa pesquisa independente, somos uma equipe muito pequena, fazendo muito, levando muitas críticas também, mas fazendo isso com gratidão. Porque eu acho que o mundo inteiro está despertando para como as coisas realmente funcionam e o quão profundo e sombrio tudo isso é. E o envolvimento do nosso exército. Aparentemente, eu nem tinha visto essas coisas especiais para o Dia dos Namorados. Muito fofo. Faça um sanduíche para ele. Está disponível? Disponível. Nossa assinatura unificada, o Clube Candice, custa R$11,99 por mês ou R$120 por ano. E também o documentário O que é uma Mulher está disponível gratuitamente em nosso site somente hoje e amanhã. Então vá assistir. Quero adicionar outros documentários. Pessoas que fizeram um trabalho incrível e que nunca teriam seus documentários publicados. Deveríamos começar a adicionar mais documentários para que tenhamos um catálogo lá. Agora que estamos aprendendo tanto, talvez eu entre em contato também com o filho do Rob Skiba. O comentário mais votado do episódio de ontem é sobre o 11 de setembro. Ray Faust escreve: um passaporte em perfeito estado como um pescoço de aço parando balas. A única coisa que eu sinto que faltou na narrativa fajuta do Fed foi só precisarmos de, um pedido.
Tyler Robinson pulou do telhado. Ele acidentalmente deixou cair sua carteira de motorista. Acho que eles meio que fizeram isso. Tipo, eu acho. Eles atualizaram para os tempos atuais. Aquilo foi um chat do Discord. É como se ele tivesse detalhado tudo. Ele não deixou de mencionar nenhum passo do que fez. Obviamente, ontem, tenho certeza de que você já viu isso. Admitiram o que eu disse. Existem várias digitais na arma. Eles simplesmente não têm uma prova irrefutável. Porque os cães farejadores de bombas não conseguiram sentir o cheiro do cachorro, sentir o cheiro da arma, o que significa que ela foi simplesmente plantada ali, e eles não conseguem ligar a arma ao Charlie, porque o 3006 era para ter passado, e é por isso que o Taro deveria tirar aquelas câmeras, e nunca mais deveríamos ver nada, porque não passou. Talvez eles fossem usar IA ou algo assim. Quem sabe o que eles estavam planejando fazer com isso? Isso desmoronou. Eu nem sei do que esse caso está se sustentando, além de só o... Acho que é a coragem da nossa elite, eu acho. O FBI e a elite são assim. Bem, podemos fazer o que quisermos. O que você vai fazer a respeito? Podemos inventar coisas, te vender contos de fadas e não há nada que você possa fazer a respeito. Podemos matar pessoas em plena luz do dia, transmitir ao vivo. E o que vocês vão fazer a respeito? É assim que parece agora. É isso que está acontecendo, só a ousadia, sabe? O moderador Marzi escreve: a internet acabou de liberar os arquivos em um formato mais legível. Chama-se gmail.world. Você digita isso na barra de pesquisa e ele te leva para um site que permite visualizar os arquivos como se fosse a interface do usuário do Gmail. Eu realmente recebi alguns e-mails sobre isso e aparentemente é verdade e acho que eu vou dar uma olhada nisso. Tatiana escreve: sou a única que acha que essa geração vai viver eternamente na carne. E é por isso que o End Human Fight existe? Acho que você cometeu um erro de digitação aí. Talvez você quisesse dizer, tipo, não tenho certeza do que você quis dizer aí. Andy escreve: oi, Ben. Team Candace para sempre. Oi, Ben, Benjamin. Benjamin, a gente sabe que você assiste a todos os episódios desse programa. Aguardamos seus clipes. As Master Baker diz: os testes de Covid serviram para coletar DNA, por isso a precisão não importa. Talvez busquem descendentes de Nimrod. Isso é super interessante. Sim, isso era outra coisa, tipo, enfiar até o fundo do nariz, quase tocando o cérebro. Isso foi estranho. Muito estranho. E eles só precisavam do seu DNA. Eles têm uma obsessão por DNA. Nada disso é conspiração. Tem sido algo tão óbvio. Bob escreve: Satanás é o grande falsificador. Ele nunca fez isso. Ele também não consegue criar nada. É por isso que ele odeia tanto a Deus. Reconhecemos os filhos de Satanás porque eles não criam, simplesmente não têm essa energia ou capacidade. Eles tentam roubar e prender talentos em contratos abusivos e intermináveis, quase como um regime de escravidão. Porque eles precisam. Eles literalmente precisam. Eles não conseguem criar beleza, eles só conseguem roubar. Eles são naturalmente destrutivos. American Jet Set diz: Rob era incrível, feliz por achar o trabalho dele. Lutamos há milênios focados na ascensão babilônica. Grato por levar isso ao público. Eu também. Fico feliz de ter meio que tropeçado em tudo isso e realmente poderia acreditar isso a Sigmund Freud. Porque eu simplesmente percebi que havia algo muito errado com ele. E quanto mais eu investigo... Então, quanto mais errado parecia, e quanto mais errado parecia, mais isso me levava a esse tipo de diálogo antigo. Quero dizer, uma batalha antiga que acontece desde o início dos tempos. Novamente, boas notícias. Você não é um macaco. Os cientistas querem que você pense assim. Eles dizem: isso é tão incrível, nós impulsionamos o mundo para frente. Não, pessoal. Nunca foi um esclarecimento. Foi o obscurecimento da humanidade. Vocês não fazem ideia de onde vocês vêm. Esse era todo o objetivo. Vamos te dar coisas. Você não vai fazer ideia de onde veio? Vamos te vender ciência enquanto destruímos partes da sua alma. Vamos te alimentar com pornografia, que é literalmente uma arma espiritual. Eles têm travado um jogo espiritual. Como eu disse, éramos apenas os trouxas e não percebíamos isso. Então fique feliz porque é real e nós somos do time de Deus. Então nós vamos vencer. Na verdade, Deus já venceu. Vejo vocês amanhã.